Aliás, o Senado aprovou, agora pela manhã, convites para Celso Amorim e Mauro Vieira a explicarem a posição do Brasil sobre a eleição na Venezuela. É o praxe, né, do Congresso, da oposição, de pressionar, né, o Reinaldo. Mas foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado esses convites para que o assessor para assuntos internacionais, o Celso Amorim, que esteve inclusive lá na Venezuela, e o chanceler Mauro Vieira sejam questionados sobre a posição do Brasil em relação às eleições venezuelanas. Os requerimentos foram apresentados pelos senadores Ciro Nogueira, do PP, e Tereza Cristina, do PP. E aí Amorim já tem afirmado, né, tem afirmado a posição do Brasil, afirmou que não tem confiança nas atas das eleições venezuelanas. Ontem, até durante uma entrevista na Globo News, ele disse que esperava que eles entregassem e fala que está decepcionado de não terem entregado até agora, né? Mas aí essa pressão agora da oposição no Congresso brasileiro para que eles compareçam e façam suas explicações. Precisam ir lá? Como é que você vê esse jogo aí da oposição pressionando o governo Lula? Eu acho bom que, sempre que se presta esclarecimento sobre determinadas posições, acho positivo. Eu só lamento que pouca gente vá fazer questionamentos realmente decentes para saber coisas, né? É, a minha imagem de mim mesmo está congelada aqui. Você está me ouvindo? Tô- Você está congeladinho, mas a sua voz está fluindo. Pode falar. Então ele congelou e parou. Reinaldo Azevedo, a gente vai retomar aqui a ligação, mas eu Voltou? acho que teve uma Voltou? queda. Vol- Agora voltou, voltou, voltou. Voltou? Voltou? Uhul. Voltou. Você falou que você lamenta que às vezes essas Isso. convocações. Eu lamento porque vai ser um espetáculo de baixaria, né? Eu imagino aqui, tenho alguns senadores, né, que eu imagino já o espetáculo que vão fazer e tal, né? Gente que, por exemplo, defendeu o golpe aqui no Brasil, que vai acusar o Brasil de apoiar o Nicolás Maduro, né? Gente que defendeu a atuação golpista do governo Bolsonaro contra o próprio Maduro, quando tentaram empurrar um Guaidó, porque aquilo foi uma piada, né? Com os Estados Unidos, né? Com o Pompeu, lembra? O homem do Trump, é, que vale, enfim. Então, nós vamos ouvir barbaridades, né? Nós vamos ouvir barbaridades de gente que defende ditadura. Nós vamos ouvir barbaridade de gente que defende ações golpistas no Brasil, nos Estados Unidos e mundo afora. Agora, de qualquer modo, tem que prestar esclarecimento. Veja só, a posição do Brasil hoje, a real posição do Brasil, não aquela que a extrema-direita diz que o Brasil tem, incluindo é, gente disfarçada de colunista e comentarista, né, mas que só reproduz o ponto de vista do Anthony Blinken, às vezes até pega textos do Anthony Blinken e faz de conta que é seu e publica como se fosse seu, né? Vocês conseguem saber quem é. A posição do Brasil qual é? Não, o Brasil não assumiu o resultado, não admitiu o resultado da eleição da Venezuela. Hum? Cometeu erros nessa trajetória? Cometeu. Não deveria ter ido como observador, porque era uma armadilha. Dissemos isso aqui. Não deveria ter ido. Foi. Aquela entrevista do Lula foi uma entrevista mal encaixada, né? É que o Brasil ainda aposta em alguma forma de negociação. A aposta em alguma forma de. Isso aqui é muito delicado. Isso aqui, prestem bem atenção nisso, aqueles que se interessarem pelo assunto. É muito delicado. Alguma forma de negociação tem de haver. Puxa, mas vai negociar com quem? Eu respondo, é muito tranquilo, com os militares. A Venezuela é uma ditadura militar. Uma ditadura militar que tem um civil à frente, que não é mero testa de ferro dos militares, fachada, ele tem poder real, porque ele comanda as milícias civis, ele mesmo define o regime como o quê, né?
é, cívico-militar policial. Regime cívico-militar policial. O cívico é porque é o bolivarianismo e tal, o militar porque é o poder militar, e o policial são as milícias organizadas, é isso que é o regime de lá. E os militares não vão entregar, para usar a expressão popular, não vão entregar rapadura tão fácil. Muito bem. O Maduro admite que perdeu e acontece o que depois? Ele fica lá? Os militares continuam a ocupar todos os cargos que eles ocupam no Estado venezuelano? Os militares continuarão a mandar na PDVSA, que é a fonte primária da grana que sustenta a ditadura, né? E todo o sistema que ele criou nem chamar de benefícios sociais, mas de sustentação de uma base social do governo que existe, vai ter de sair da Venezuela, não vai? Se a oposição assumisse, eles continuariam lá, livres, leves e soltos, ou haveria a questão judicial em cima, enfim. Essas pessoas estão sendo prisões em massa agora, os que estão promovendo vão responder por isso? O que que acontece com a Suprema Corte? Toda ela, olha, bolsonarista, hein? Eles são muito parecidos. Toda ela bolivariana, né? Assembleia de maioria bolivariana. Como é que você faz isso? Então, o Celso Amorim, na entrevista concedida à gloriosa Andréa Sadi, né, a quem manda um beijo, espetáculo de jornalista, disse, olha, ele chegou a falar, não quero falar em guerra civil, mas é de guerra civil que ele está falando. O Brasil, como o principal país da América Latina, principalíssimo, se me permitem, na América do Sul, que faz fronteira com a Venezuela, o Brasil deve ter uma posição que resulte numa guerra civil, tal? Claro que não. Tanto é que os Estados Unidos, a União Europeia, dentro da União Europeia, o Macron em particular, tem elogiado a posição brasileira de tentar uma conversa entre as partes, sem, insisto, o Brasil não aceitou o resultado. Não disse não aceito, mas não aceitou, né? E muito menos admitiu que o González é o presidente, o que isso sim é uma burrice. Aí é uma burrice do outro lado, né? Não faz o menor sentido. Porque se fulano é presidente, tá bom, então fala para ele editar o primeiro decreto lá. Qual? Ele não é presidente, né? Ele não venceu. Para o regime, não. Então é preciso articular essa saída. O Brasil está investindo até o limite na tentativa de um acordo, e é por isso que tem sido elogiado. Que uma guerra civil na Venezuela não interessa, não interessa aos Estados Unidos como a potência hegemônica, né? Não interessa aos vizinhos. Hum? Então, a posição do Brasil, da Colômbia e do México até agora tem sido considerado por esses entes, Estados Unidos, União Europeia, né, a posição correta. Mesmo os Estados Unidos que disse, o vitorioso foi Edmundo Gonzalez e tal, mas apoia o esforço do Brasil. Tem que ir até o limite, né, sabendo sempre que não pode haver a possibilidade de reconhecer um resultado ilegítimo, né? Não há possibilidade de o Brasil ter uma posição que não seja negociada com a oposição venezuelana. Isso é muito importante. Que o Brasil está mantendo negociação com a oposição venezuelana também. Quem é que me confirma isso? Isso é uma opinião minha? Não. Quem confirma isso é a Maria Corina. Ela deu uma entrevista a respeito disso.
Né? Então, assim, se fosse para discutir essas questões num tom elevado, né, de política externa, de estratégia da inserção do Brasil, mas não vai ser isso. Né? Poucos vão fazer isso. O que nós vamos ver ali vai ser um espetáculo de grosseria, mas é muito difícil que não incorra nisso. Acusar o Lula de ser amigo do Maduro, da Venezuela, e o Lula que quer fazer aqui no Brasil, como faz na Venezuela e tal, quando a coisa mais parecida, e é isso que eu lamento, né? Os embaixadores, né? O Mauro Vieira, o nosso ministro, e o Celso Amorim, o assessor especial, eles não poderão virar para esses caras e dizer assim: olha aqui, a coisa mais parecida com Venezuela no Brasil se chama bolsonarismo, né? E a coisa mais parecida que nós tivemos com o Nicolás Maduro aqui se chama Jair Bolsonaro, né? Que ele sim tentou criar uma ditadura com fachada civil no Brasil, mesmo ele sendo militar na origem, mas não se elegeu como tal, ancorado num esquema militar, né? Que foi o que ele tentou, que é o que tem na Venezuela, né? E assim como aqui os bananas se cobrem de verde e amarelo quando tem que fazer manifestações, lá eles se cobrem com as cores da Venezuela e se consideram os donos da bola na Venezuela, né? Então, eu lamento porque dá para sentir o cheiro da conversa burra, né? Mas tem muita coisa a ser explicada, sim. É importante explicar para o Congresso o que está acontecendo. Assim como é importante o Brasil começar a se preparar, e o governo Lula começar a se preparar, para ter uma posição realmente muito delicada, mas absolutamente necessária. Manteremos as relações comerciais e tal, se for do gosto da Venezuela também, mas não podemos admitir o resultado da eleição. Não será com o nosso endosso.